Vai reformar ou construir? Anote aí, Aba Acabamento e Construção tem tudo o que você procura, com o melhor preço em Lavras e região. Há mais de 20 anos no mercado, contribuindo com o desenvolvimento e progresso desse nosso município e demais localidades. E ainda, Aba Acabamento e Construção cobre qualquer orçamento do início ao fim de sua obra. Aba Acabamento e Construção espera por você. Avenida JK, número 673, fone 35 3821 6155. O Laboratório Santa Cecília está cada vez mais perto de você. São 14 unidades de coleta para melhor lhe atender, sendo 8 unidades em Lavras, uma em Bom Sucesso, Carrancas, Itutinga, Nazareno, Perdões e agora também com uma nova unidade em Coqueiral. O laboratório também conta com uma unidade móvel atendendo as cidades de Tumirim, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Luminárias, Macuco, Rosário e Ribeirão Vermelho. E se preferir, pode realizar sua coleta em casa. Basta realizar o agendamento pelo WhatsApp 35 9 88 26 91 71 ou em uma das unidades. Laboratório Santa Cecília, há mais de 50 anos cuidando da sua saúde. Ser associado ao sistema Pax Carvalho só traz vantagens para você e sua família. Descontos de até 70% em serviços ou produtos. E também empréstimos por até 90 dias de aparelhos de apoio ortopédico. Fazendo o plano Pax Carvalho significa estar à frente dos acontecimentos reais que a vida nos traz. Nos detalhes, a Pax Carvalho faz a diferença. Pax Carvalho, tradição que gerou confiança. Em Lavras 3822 4050, Rua Otacílio Negrão de Lima, 105. Santa Efigênia, solução em concretos e serviços de alta qualidade. Possui atualmente 5 usinas de concreto situadas em Lavras e região. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, a Santa Efigênia fornece concreto pronto para sua construção ou reforma, em obras residenciais, comerciais, industriais ou infraestruturais. Referência no segmento de concreto usinado. Garantia de segurança e excelência em projetos de construção, só com a Santa Efigênia Concreto. Telefone 35 3822 7211. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais uma edição do Esporte em Foco, aquela resenha bacana sobre o mundo do futebol. E comigo aqui hoje, mais uma vez, como não é novidade para vocês, ele, meu grande amigo Rafael Mendonça. Como que você tá, Rafa? Fala, Gabriel. Abraço para você, para todos que estão conosco. Estou melhor agora na sua companhia para mais um episódio bem divertido. Acho que hoje, assim como na semana passada, o pessoal que estiver nos acompanhando vai se divertir bastante também, viu, Gabriel? Muito divertido. Ou passar raiva, né? Eu passo raiva. Muito divertido, realmente. E hoje a gente vai falar dos grandes micos do futebol brasileiro, aqueles momentos em que as equipes brasileiras ou jogadores erraram feio e não necessariamente, Rafa, dentro de campo. São contratações que não deram certo e que não deram certo dentro de campo, que nem chegaram a acontecer. São momentos inusitados que viraram memes, Rafa. Então, não tem como ser diferente. Vai ser realmente muito divertido. E vamos então, Rafael Mendonça, sem mais delongas, para a nossa tier list desses micos do futebol brasileiro. A princípio eu tinha separado 10, mas vai ter um ponto especial aqui que meu amigo Pedro Parolini me lembrou hoje, pouco antes de entrar aqui no ar com você, Rafa. Ele me lembrou de um momento muito inusitado. E para cada mico, para cada momento desse, Rafa, a gente vai ter aqui para dividir em 4 categorias. E embaixo, a categoria já passou, ou seja, foi um mico, aconteceu ali, mas já passou, muita gente não lembra, não ficou icônico, dessa forma. Um mico, realmente um mico, tá ali, ok, bem quadrado.
aqueles que são realmente inesquecíveis, que perduram aí com o tempo, e um apenas no King Kong, Rafa, que é aquele, o maior, o rei dos micos aqui. Como a gente estava com 10, Rafa, 3 em cada categoria, um no mico, mas agora com esse especial aqui indicado pelo nosso amigo e também que escuta nosso podcast pelo Spotify, o Pedro Parolini, fica 11, então 4, ou no inesquecível, ou no mico, ou no já passou, 3, 4, aí a gente vai fazendo da melhor maneira que acharmos, mas a regra é um apenas no King Kong. Tem dúvidas, Rafa? Não, perfeito. Eu acho que essa variação do 4 fica legal também, que dependendo a gente evita de cometer alguma injustiça. Exatamente. Vamos lá então para a indicação do Pedro Parolini, que aí, Rafa, é o Túlio Maravilha, lá nos anos 2000, tá? Ele que estava no Vila Nova, na Série B do Campeonato Brasileiro, 2001. E aí ele é contratado pelo Sport, chega em Recife com uma festa gigantesca. Ele dá uma declaração que antes era Túlio Maravilha no Botafogo, né? Ele era Túlio Maravilha. Depois, no Vila Nova, ele se torna o Túlio Maravilha e que agora no Sport ia ser o Túlio Maraília. E aí depois ele volta para Goiás, aí fala que existe ainda algumas pendências para o Sport pagar o Vila Nova, o Sport não paga e quem acaba pagando essa conta é o Santa Cruz. E aí, Rafa, 4, 5 dias depois, o Túlio aparece de novo em Recife, dessa vez vestindo a camisa do Santa Cruz. Se isso não é um mico, né, Rafa? Mas para qual categoria que vai essa, Rafa, para começar o dia de hoje? Cara, se possível, ô Gabriel, só a gente dar uma passada nos outros, porque essa do Túlio Perfeito. Maravilha é um candidato fortíssimo, só que eu quero só ter uma noção, porque o pessoal sabe, muitas das vezes a gente chega aqui sem que eu saiba quais foram as pérolas escolhidas por Gabriel Susbacher. Então, assim, eu tô sendo surpreendido nesse momento com todas as possibilidades. Essa do Túlio Maravilha, que lembrança do Pedro, porque é uma baita de uma lambança da história do futebol brasileiro. E eu tenho certeza absoluta, Gabriel, que o Santa Cruz foi de raça para fazer essa contratação, viu? Mas se der só para você dar uma passada nos demais, para a gente poder ter uma noção também, uma pré-divisão mental aqui. Então vamos lá, Rafa. Temos o Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Drogba no Corinthians. A volta, quase volta do Ronaldinho ao Grêmio. Thiago Neves no Galo. Fala Zezé. Anelka no Galo. As 2 edições de Primeira Liga. Ancelotti na seleção. Nós temos Renato Gaúcho no São Paulo. Nós temos o time do Botafogo de 2023. Então, essa é uma lista com fortes candidatos, né, Rafa? Nossa, é um pessoal muito forte. Olha, essa do Túlio é porque eu não vou me precipitar lançando um King Kong de cara. Então, eu vou colocar no inesquecível, porque é muito forte, porque é o puro suco do amadorismo do futebol brasileiro, né? Em que o time fecha, entre aspas, uma contratação sem ter fechado, faz a festa pro cara sem ter fechado, o cara volta para Goiás porque não tinha ainda fechado a contratação, não tinha fechado os valores que o Vila precisava, e aí vem o maior rival, um dos maiores rivais do Sport, atravessa a negociação e ele chega para o Santa Cruz com uma festa tão grande quanto a do Sport. Então, assim, é o puro suco da incompetência e da bizarrice que acontece no Brasil algumas vezes. Então, inesquecível é uma boa categoria com uma forte candidatura ao King Kong, viu? Exatamente. E aquilo, né, Rafa? O puro suco dos anos 90 e começo de 2000 também, que era uma beleza, né, cara? Se a gente for vasculhar essa época, vou falar para você, viu? É muita coisa boa. E para manter, Rafa, eu vou até trocar a ordem aqui para a gente falar sobre os casos. Renato Gaúcho lá no São Paulo.
Essa aí eu juro para você que eu tinha quase esquecido. Em 1997, com 34 anos, o Renato Gaúcho é apresentado no Morumbi pelos dirigentes são paulinos. Ele exibe a camisa, ele não veste, mas ele exibe ali a camisa do tricolor paulista. Mas dias depois ele chegou num acordo financeiro com o Fluminense pagou o que prometia, o que devia, e aí Renato Gaúcho volta às praias cariocas que ele gosta tanto e não efetivamente fecha com São Paulo depois de ser apresentado no Morumbi, Rafael Mendonça. Ah, muito difícil desassociar o Renato do Rio de Janeiro, né? Essa acaba passando um pouco mais batido, até por ser. Até por terem outros candidatos muito fortes. Mas assim, é feio, né? É feio o cara aparecer com a camisa do time, depois você apresenta, vai para um outro concorrente. Se bem que na década de 90, ele não, o Fluminense não era um baita concorrente das outras equipes, tanto é que foi caindo de divisão até chegar à Série C. Mas acho que o já passou, tá boa para essa aí. É uma coisa que ficou feia na época, mas quando a gente para lembrar das principais bizarrices, essa acaba ficando em segundo plano, porque acho que até para a década de 90 era um pouco normal isso acontecer. É um caso semelhante com o do Túlio, mas o Túlio envolve uma série de contextos totalmente bizonhos. O cara é recebido com festa, aí falta dinheiro para pagar a transação, aí o cara acaba parando o maior rival do esporte. Então, o Túlio é um caso parecido com esse do Renato, mas com uma série de agravantes pesadíssimos, Gabriel. E ainda mais por ser Renato Gaúcho, onde você já espera isso, né, Rafael? Então, realmente, o já passou. Tanto é que eu nem me lembrava direito aqui nas minhas pesquisas, entrou aí na lista como já passou, bom tamanho para esse caso. Agora, Rafa, pouco mais recente, em 2022, após vencer a Copa Libertadores da América, o presidente do Flamengo, Marcos Braz, ele mandou o recado para o Real Madrid no vestiário. Real Madrid pode esperar que a sua hora vai chegar. Obviamente, esse vídeo viraliza nas redes sociais, né, Rafael Mendonça? E aí, o final da história, todo mundo conhece. O Flamengo que sequer tem a oportunidade de enfrentar o Real Madrid no Mundial. Ele cai antes, na semifinal do Mundial. E aí o meme fica pronto, né, Rafa? Ele fica pronto. Agora sim, ele iria para a minha categoria já passou se não fosse o Flamengo. Porque o Flamengo torna tudo uma proporção muito maior. Então ele vai para a minha categoria mico. Porque não deixa de ser um mico, né? O doidão lá no meio da galera falando Real Madrid pode esperar. Em se tratando do Real Madrid. Mas tem uma observação. O Marcos Braz, ele foi flagrado nesse vídeo um pouco de surpresa, né? Porque ele aparece na live do Davi Luiz. Mas ele não estava esperando que aquilo fosse virar público. Era uma brincadeira, uma festa ali de vestiário. Você quer um exemplo de um mico que não tá nessa lista nossa e que eu acho muito pior que esse do Marcos Braz? É aquele do Léo, do Santos, antes de enfrentar o Barcelona do Guardiola, quando o Santos ganha a Libertadores, que ele vira e fala, vamos ver se esse Barcelona é tudo isso mesmo. E o Santos toma uma sova do Barcelona na final do Mundial naquele ano, 4-0, porque o Barcelona tirou o pé. Era simplesmente um dos melhores times de toda a história do futebol, e o Léo, dentro da sua humildade, vira depois de ter conquistado a Copa Libertadores com o Santos e fala, vamos ver se o Barcelona é isso tudo mesmo. Então, eu acho esse pior do que o do Marcos Braz. Só que o do Marcos Braz viralizou muito mais porque, primeiro que é o Marcos Braz já é uma figura folclórica por si só. E depois por envolver o Real Madrid, todo esse contexto que envolveu sequer uma chegada do Flamengo à decisão do Mundial daquela temporada. Então vai para a categoria mico, porque viraliza. Coisa que envolve o Flamengo, viraliza. A partir do momento que viraliza um cara desdenhando de um dos maiores times do mundo, aí a gente pode colocar pelo menos na categoria mico. Exatamente, Rafa. E também uma época de mídias digitais muito mais acelerada que a época do Léo, né? Mas mesmo assim, o que me vem à cabeça é que vários dos nossos vídeos anteriores vão precisar de uma parte 2, porque a gente sempre lembra de muitos exemplos aqui
a partir do tema que é Não, lançado. e detalhe, né, Gabriel? Mico, futebol brasileiro, puxa vida, dá uns 6 episódios se a gente quiser, com 20 exemplos cada. Exatamente. E falando em mico, Rafa, vamos para a contratação ou quase contratação do Corinthians pelo Drogba. Existiam alguns veículos de comunicação na época que já montava o time do Corinthians, Rafa, com Drogba. Algumas camisas também já estavam estampadas com o nome do Drogba. E aí, melou, né? O Drogba não quis vir para o Corinthians e aí veio a publicação, né? Um tweet do Corinthians com valeu Drogba, pelo menos por ter aberto, por ter conversado com o Corinthians. Então, o valeu Drogba que é utilizado até hoje, Rafa, por torcedores rivais como chacota, como brincadeira ao time corintiano. Ah, cara, não precisava, né? Sabe por quê? Porque o Corinthians não chegou a anunciar o Drogba, então não tinha por que fazer esse post. Valeu, Drogba. Obrigado por ter conversado com a gente. Obrigado por tratar a gente igual ser humano. Não, pô, não pode, não precisa. Cara, é porque tem mais para a categoria inesquecível. Eu acho que chega a ser um mico, porque esse post é um mico, ponto. E aí tem os agravantes, por exemplo, a venda de camisas sem ter fechado com o jogador. Se é e em lojas oficiais do Corinthians, isso aí não é camisa que é vendida em varal de beira de estádio, não. Era loja oficial do Corinthians já comercializando camisa do Drogba. Então, é mico com a possibilidade de a gente subir para um inesquecível, dependendo do que acontecer, porque o valeu Drogba, nossa, cara, que medonho. Me dá vergonha até hoje, vergonha daqui. E é um mico que ele transcende ao tempo. Isso aí, se eu não me engano, Rafa, foi 2017, né? Essa questão do Drogba. E até hoje, vez ou outra ali, tem um valeu Drogba ali, uma brincadeira, o print daquele Twitter. Não, Então, e toda é página uma... de futebol e de humor, quando chega o 1º de abril, vai ter uma alusão ao Drogba e vai ter uma alusão a um outro aí que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, já que você puxou esse assunto, vamos para ele, Rafa. O Anelka, né, que foi tweetado aí sim, né, Rafael Mendonça. Essa história com o Nicolás Anelka, o anúncio foi feito pelo presidente, pelo ex-presidente Alexandre Calil, que tweetou no Twitter, Anelka é do Galo, e depois o negócio foi cancelado pela diretoria do clube com a demora para o jogador se apresentar, e o Drogba fala, o Drogba não, o Anelka, perdão, fala que não tinha nada disso, que não sabia de nada, que não conhecia o Atlético, aquela história toda, mas que realmente, por ter sido anunciado pelo próprio Alexandre Calil, é aquela brincadeira de 1º de abril, que sempre, todo ano ela tá ali, né, Rafa? E aí o Anelka eu subo uma categoria em relação ao Drogba justamente por ele ter sido anunciado. Agora sim, o caso Anelka, ele merece uma observação, porque claro, ele é enfadonho, ele é bizarro, mas ele tem ali não sei se desonestidade, mas pelo menos um erro de comunicação muito grande dentro da própria assessoria do Anelka, né? Porque, de acordo com documentos que à época foram apresentados pelo então e finado diretor do Atlético, Eduardo Maluf, o Atlético tinha enviado e recebido de volta em papel timbrado uma assinatura de um representante do Anelka já assegurando a negociação e assinando, inclusive, o papel dos exames, de que ele se apresentaria em Belo Horizonte para realizar os exames. Aí, qual que é o erro do Atlético? Tem que ter a assinatura do Anelka, não do representante do Anelka. Quem vai fazer o exame é o Anelka. Então, o Atlético alega que houve até falsificação de assinatura por parte desse representante, que ele teria até assinado em nome do Anelka, depois o Anelka recua e diz que nunca chegou a acertar com o Atlético, só que é feio, né, cara? Porque é o seguinte, eu me recordo que o Anelka é anunciado às vésperas de um clássico entre Atlético e Cruzeiro, não me lembro se é pelo Campeonato Mineiro ou Campeonato Brasileiro, acho que Campeonato Mineiro. Não me lembro o resultado desse clássico, acho que foi até um clássico que marcou a estreia do Otamendi pelo Atlético naquele ano. E aí, o anúncio acontece de sábado para domingo. E aí o torcedor vai para o Independência no clássico com
com cartaz de anel que é do Galo, os vendedores ambulantes, que são os trabalhadores mais eficazes do planeta, todos já com camisas do Anelka para serem comercializadas. E aí fica aquele negócio, da segunda-feira nada do Anelka, terça-feira nada do Anelka, o Anelka chega amanhã, quarta nada, até que o Eduardo Maluf convoca uma coletiva, aí a galera já falou, ih, deu ruim. E aí o Atlético desiste da negociação, se é que ela existiu em algum momento, mas ela é toda muito esquisita, toda muito mal explicada, e teve o anúncio, por isso que vai para o inesquecível. Muito bem, não, realmente inesquecível, e pelo próprio nome da categoria, né? Sempre um meme certo no dia 1º de abril, Rafael Mendonça. Faltam uns 6 casos aqui, Rafa, mas antes deles, vamos rapidinho para o nosso intervalo comercial. Para você que está no Facebook e também no YouTube, para você que está no Spotify, fica direto aqui com a gente. Ao escolher o Frango Santana, você tem a certeza de uma ótima procedência. Seus produtos são elaborados por meio de um rígido controle de qualidade, cumprindo rigorosamente as condições higiênicas e sanitárias, proporcionando maior confiança, excelência em sabor e qualidade na mesa de seus consumidores. Frango Santana, qualidade que dá gosto. Ademir Rocha Barbearia, uma experiência única para o homem que valoriza o seu estilo. Do clássico ao sofisticado, oferece atendimento de excelência no cuidado da barba, cabelo ou bigode. Tudo isso num espaço descontraído e perfeito para uma boa prosa e reencontro com os amigos. Ademir Rocha Barbearia, homem que se gosta, se cuida. 4 unidades em Lavras. Telefone 4104-0428. Quer uma super dica na hora de construir? Bloco Forte Artefatos de Cimentos. Linha profissional de blocos de cimento, estrutural, vedação e canaleta. Linha de pavimentos intertravados. Só na Bloco Forte você encontra o bloco de cimento ideal para a sua obra. Rodovia Agnésio de Carvalho, entre Lavras e Ijaci. Contatos 35 9 91 25 10 22 ou ronaldo@rogerbras.com.br. Bloco Forte. Aqui a qualidade é concreta. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580. Você que está cansado de lidar com questões burocráticas e com a demora no atendimento em órgãos públicos, acredite, a equipe Pelé Despachante resolve isso para você, tornando sua vida mais fácil e seus processos mais ágeis. Com 15 anos de experiência no mercado, conhecimento sobre processos e requisitos legais, respeito, transparência e cordialidade com o cliente. Só mesmo a equipe Pelé Despachante pode lhe oferecer, além, é claro, da tranquilidade que você merece. Rua Chagas Dória, 323B, no centro. Telefone 3821-8207. Vet Pet Clínica Veterinária. Atendimento com veterinários no local 24 horas por dia, todos os dias do ano. São mais de 20 veterinários de diferentes especialidades, atendendo com amor e carinho Lavras e região, com unidades também em São João del Rei e Divinópolis. Estrutura completa, consultas, vacinas, cirurgias, exames de imagem, exames laboratoriais e o mais importante, preço justo e pagamento facilitado. Precisou é só levar. O veterinário já está lá. Em Lavras, a Vet Pet está na Rua Platina, número 12. Fone 3822-7268. Estamos de volta aqui no nosso Esporte em Foco com a lista dos maiores micos do futebol brasileiro. E agora, Rafa, a gente vai para um caso que eu queria que virasse filme. Sabe aqueles filmes de bastidores?
o que acontece no minuto tal, aí passa uma hora, o que acontece, a reviravolta, aquela coisa toda, que é o Ronaldinho quase do Ronaldinho no Grêmio, a festa estava armada, e aí viraliza aquela imagem clássica dos staffs do Grêmio ali, recolhendo as caixas de som, desmontando a festa, e o Flamengo, distante de Porto Alegre, lá no Rio de Janeiro, sendo apresentado pela equipe do Flamengo, Rafael Mendonça. Para qual categoria vai essa? Cara, essa é uma situação que ela machuca muito mais o torcedor do Grêmio do que os outros torcedores do Brasil, né? Então, o torcedor do Grêmio, ele vai ter uma recordação muito mais forte dessa negociação do que os demais torcedores do Brasil. Mas a imagem das caixas de som sendo retiradas do Olímpico é muito forte. É muito forte, assim, do tipo, nossa, a gente foi precoce, viu? Não precisava disso, não. Então, já mentalizando o que está por vir aí, eu acho que dá pra gente colocar na categoria mico também, pela cena das caixas de som, porque reviravolta em negociações, elas acontecem. Eu me lembro que nessa época da volta do Ronaldinho ao Brasil, tinha Flamengo, Grêmio, Palmeiras e o Corinthians tinha até mostrado um interesse num determinado momento em trazer o Ronaldinho. Então era um jogador de muito nome, que voltaria ao Brasil depois de 10 anos e que tinha a concorrência de grandes instituições do futebol brasileiro. Então, o Grêmio, por ter sido o time que revelou o Ronaldinho, tinha ali um certo avanço nas negociações, mas depois o Flamengo foi lá, ofereceu mais dinheiro, as condições foram melhores, o Ronaldinho acabou mudando de lado e estragou toda a festa, mas o Grêmio estava muito confiante na negociação. Então, por conta dessa retirada das caixas de som e da precipitação do Grêmio em montar uma festa para um jogador que ainda não estava fechado, acho que dá para a gente colocar na categoria mico. E não tem como, né, Rafa, colocar no já passou, porque para a torcida do Grêmio, principalmente, é algo que machuca até hoje, como você bem disse. E agora, Rafa, vamos para a próxima, que é Thiago Neves no Galo. Depois da sua trajetória com o Cruzeiro, de ser um jogador que sempre zombou muito, né? Brincou muito em clássicos, brincava ali com memes sobre o Atlético, era aquele cara que o torcedor do Atlético odiava sempre, e aí, no ano de 2020, em plena pandemia, anuncia o Thiago Neves, em plena pandemia, uma aglomeração de torcedores em frente à sede de Lourdes, e aí com uma música entoada ali, que eu nem posso aqui dizer qual que era essa música. Eu lembro. Mas é algo, não me leve a mal, Thiago Neves, 3 pontinhos. Mas realmente fazer com que a galera saísse de casa em plena pandemia e fosse à frente da sede de Lourdes, realmente é algo que marca, né, também essa história do Galo. E só contextualizando, o Thiago Neves, ele tinha saído do Cruzeiro em 2019, depois do rebaixamento, ido para o Grêmio. No Grêmio, com o Renato, ele não estava conseguindo jogar. E aí o Sampaoli, à época, no Atlético, em meados de 2020, indica a contratação do Thiago Neves, e o Alexandre Matos, que à época era o diretor de futebol do Atlético, ele recua, mas depois de muita insistência do Sampaoli, ele tenta atender essa demanda. Lembrando que o Thiago Neves, ele não chegou a ser anunciado pelo Atlético. Vazou a informação de que o Thiago Neves tinha um acerto muito próximo com o Galo. E aí começou a circular nos principais veículos de comunicação de todo o país. E isso é que movimentou o protesto do torcedor. Então, antes que o Atlético cometesse o mico maior de anunciar o Thiago Neves, o torcedor já impediu. E aí o Alexandre Matos, vendo toda a mobilização da torcida, uma rejeição, acho que não me recordo de ter visto um jogador tão rejeitado ao ser contratado como esse caso do Thiago Neves, o Alexandre Matos se reuniu com o Sampaoli e falou, irmão, não vai dar, não tem a menor condição. E aí o Thiago Neves não vem para o Atlético. Eu acho que é um episódio muito isolado, Gabriel, por mais que tenha esse dia do cântico que divertiu a galera, tenha mobilizado um torcedor, uma série de torcedores em meio à pandemia ir para frente da sede do Atlético negar a contratação,
eu acho que é um episódio isolado, perto dos demais aí. Ele não é lembrado a nível nacional, por exemplo, como é o Anelka. Então, acho que dá para a categoria já passou. É um episódio emblemático, que para a torcida do Atlético ali teve um impacto muito grande, mas acho que com o passar do tempo o pessoal foi esquecendo que o Thiago Neves quase jogou no Atlético. E que também mostrou, né, Rafa, e até, de certa forma, um orgulho da própria torcida do Atlético, que mostrou a sua força nesse momento. Pô, aqui no Atlético não é qualquer um que vai jogar e precisa ser identificado, obviamente, com as cores, com a equipe, e isso realmente foi algo bem interessante que aconteceu nesse exemplo. E falando em Thiago Neves, agora vem o famoso Fala Zezé, que mais uma vez, né, Rafa, é um áudio vazado, e para contextualizar, num jogo ali antes do jogo, na verdade, contra o CSA pelo Brasileirão 2019, Cruzeiro com muitos problemas, salários atrasados, o Thiago Neves manda esse áudio para o Zezé Perrella, falando, né, para pagar ali pelo menos os meses antes do CSA, para que o time entrasse mais motivado, e falou, porque contra o CSA, né, Zezé? Aí, pelo amor de Deus, se não ganhar. Resultado, Cruzeiro perde para o CSA em casa de 1-0, Thiago Neves erra um pênalti, o áudio vaza após o jogo, muitos torcedores ainda acham que o Thiago bateu o pênalti para fora de propósito, Cruzeiro rebaixado para a Série B. Que combo, Rafael Mendonça! E detalhe, esse jogo ele é da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, se não me engano. O Cruzeiro perde esse jogo, um gol do zagueiro Alan Costa, perde o pênalti, como você bem destacou. O CSA já estava praticamente rebaixado, por isso que ele fala, porque se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus, né? E não ganhou. E depois desse jogo, o Abel Braga é mandado embora, que foi o treinador à época contratado para tentar livrar o Cruzeiro do rebaixamento, e o Adilson Batista vem para tentar nas últimas 3 rodadas um milagre com o Cruzeiro, coisa que ele não consegue. O Cruzeiro perde para o Vasco, perde para o Grêmio e perde para o Palmeiras, e acaba sendo rebaixado para a 2ª divisão pela primeira vez em sua história. Cara, esse áudio, ele vem acompanhado de uma série de coisas. Primeiro, o áudio por si só, ele é lembrado. Qualquer um que gosta de futebol, você chegar para ele e falar, fala Zezé, o cara já vai, desde que não seja um cruzeirense, ele já vai ali rir um pouco, lembrar do áudio, lembrar da situação, lembrar do deboche em relação ao CSA. E há quem diga que o próprio Zezé Perrella possa ter vazado esse áudio. Eu não estou afirmando nada porque eu não tenho essa informação. É boato de torcedor. Então, assim, depois do vazamento desse áudio, ter a derrota para o CSA, a demissão do Abel, as 3 derrotas, o rebaixamento e tudo de ruim que aconteceu no Cruzeiro nesses últimos anos. Não que é culpa do áudio, mas o áudio é um marco dessa história recente ruim pela qual o Cruzeiro passou. Então, assim, ele vai para a categoria, ao meu ver, inesquecível, como um concorrente a King Kong, porque não é só pela bizarrice, mas é o que ele representa naquele contexto que o Cruzeiro estava vivendo, que era um contexto, assim, aterrorizante, e ainda tem esse áudio vazado do Thiago Neves, que dias antes é visto no evento Tardezinha, em Belo Horizonte, dando aquela calibrada, né, durante o evento. Então, é tudo de ruim, cara, para o Cruzeiro, esse áudio. Ele representa tudo de ruim que aconteceu em 2019, e por isso ele vai para o inesquecível, mas é um grande candidato ao King Kong, viu, Gabriel? Grandíssimo candidato por aquilo, né? E todos aí grandíssimos candidatos. Ô, Rafa, durante o programa eu tô olhando aqui pra carinha marota do Túlio Maravilha, e eu vira e mexe, você vê eu dando uma risada, é isso. Porque eu lembro da cena e eu dou risada. O Anelka no Galo virou sinônimo de 1º de abril. E o Fala Zezé é quase uma expressão do dicionário, né? Futebolístico. Agora, futebolístico. Então, são 3 candidatos aí muito fortes. E agora, vou te falar, Gabriel, falar. Só antes da gente continuar, eu ainda não sei quem eu vou jogar pro King Kong. Eu tô jogando ali pro inesquecível para no final a gente desempatar de algum jeito. Então, eu vou te adiantar que eu já tenho um 4º inesquecível. Se você quiser que eu já adiante para a gente desempatar e só distribuir os outros 2,
Eu tenho um quarto inesquecível pra gente dos 4 tentar tirar um King Kong. Então manda de bala, Rafa, aí pro quarto inesquecível. Cara, não tem como, né? O que o Botafogo fez no ano de 2023 foi uma coisa assustadora, cara. Porque assim, não é simplesmente perder um título. Perder um título, pontos corridos, o campeonato por pontos corridos, ele abre margem para oscilações, isso acontece. O São Paulo do Fernando Diniz perdeu aquele Campeonato Brasileiro de 2020, também numa situação na qual ele estava confortável na tabela. Perdeu alguns jogos até de uma forma bizarra, como aquela goleada para cima do Internacional, contra o Internacional por 5-1 em casa, mas são oscilações que podem acontecer num campeonato. Agora, o Botafogo, ele sai de um primeiro turno espetacular, o melhor primeiro turno, não sei se ainda está com esse posto, se não me engano, sim. Um dos melhores primeiros turnos da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, para fazer um segundo turno de rebaixado com jogos simplesmente inexplicáveis. Jogos nos quais ele estava ganhando de 3, de 4 gols de diferença e toma virada, Gabriel. São 30 rodadas na liderança, da terceira rodada à 33ª rodada como líder, chegando a estar 13 pontos do Flamengo e chegou a estar 14 pontos do Palmeiras. E além disso, a forma como ele perde jogos importantes. Aquele 4-3 para o Grêmio em São Januário é assombroso. Tudo começa a dar errado depois de uma derrota por 2-0 contra o Flamengo no Newton Santos, que ali ele perde a invencibilidade em casa, ali era o Bruno Lage perde a mão totalmente a partir dali. Há um desequilíbrio emocional gigantesco para um time que tinha sofrido uma derrota em meses e vai desencadeando uma série de situações que culminam na saída do Bruno Lage, vinda do Lúcio Flávio ainda sem casca para assumir uma bronca desse tamanho também não dá conta, e aí vem Thiago Nunes nas últimas rodadas para tentar fazer alguma coisa, também não dá certo. Então, cara, é uma loucura o que aconteceu com o Botafogo em 2023, e o jogo que, convenhamos, decretou o título foi o jogo contra o Palmeiras. Jogo esse que o Botafogo estava vencendo por 3-1, tem um pênalti a seu favor para fazer o quarto com o Tiquinho, perde esse pênalti e ele vai tomando uma série de gols nos minutos finais e toma virada no último minuto. Então, é assombroso o que aconteceu com o Botafogo em 2023. Então, ele ali é o meu último inesquecível, e desses 4 a gente vai tirar um para o King Kong, Gabriel. E tem mais um aqui que pode ser também, Rafa, eu não sei, vou deixar a Primeira Liga aqui por último, mas que, como são 3 em cada, um pode ficar com 4, inesquecível pode ficar com 4 também, subindo um para o King Kong, né? E eu acho que pode ser também um forte candidato, que é o Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Ainda existem negociações, mas eu acho mico, Rafa, no seguinte sentido, um micaço mesmo, talvez inesquecível, porque é uma fase da seleção brasileira também tenebrosa nesse sentido. Uma camisa pentacampeã, Rafael Mendonça, uma das mais reconhecíveis no mundo inteiro, praticamente mendigar a atenção de um treinador que, óbvio, tem grandes números, fez grandes campanhas, tem uma história enorme na Europa, mas é de uma pequenez tamanha, né? Tudo o que aconteceu, e aí fica, se eu não me engano, foi um ano, né, Rafa, sem um treinador ali escolhido, um treinador realmente no cargo da seleção brasileira e indo atrás do Carlo Ancelotti, esperando por Carlo Ancelotti, coisa que até agora não aconteceu. Não sei a sua opinião sobre isso, Rafa. Eu acho que para o Ancelotti a categoria mico ela enquadra bem, porque só acreditou no conto de fadas Carlo Ancelotti o Edinaldo Rodrigues. Ninguém mais acreditou no conto de fadas Carlo Ancelotti. Ele até tenta soltar na mídia que o Carlo Ancelotti estava fechado, que ele viria depois de cumprir o restante do contrato com o Real Madrid, mas sempre que o Ancelotti era perguntado sobre, ele falava, não tem negociação, eu ainda tenho de cumprir meu contrato. Então, eu não subo ele para as outras categorias, porque não teve anúncio, e só acreditou quem acredita no coelhinho da Páscoa e na fada do dente. Então,
se a pessoa acompanha um pouco de futebol internacional, ela sabia que só se falava em Carlo Ancelotti aqui no Brasil. Jornal AS, mídia de Madrid, mídia espanhola, mídia europeia, não se falava um A em Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Agora é que se fala alguma coisa ou outra, porque a fase dele no Real Madrid está caindo um pouco, né? Ele já parece caminhar para um fim de ciclo. Mas por não ter sido algo de fato concreto e que só existiu na cabeça de Bob, o construtor, de Edinaldo Rodrigues, é que eu deixo na categoria mico, porque quem passou o mico foi ele. Quem passou o mico foi a CBF. Você sabe, Gabriel, quando um rapaz assim, ele vê uma moça na rede social muito bacana, se interessa por ela e fala, vou ali dar aquela investida, vai que, né? Aí você responde um story da moça ou fala um oi, tudo bem. Visualizado, não respondido. Aí passa um tempinho, outro story, você vai lá, responde. Visualizado e não respondido. O que acontece quando você recebeu esse tipo de reação? Ora, ela não tem o menor interesse em mim. Vou parar de investir e seguir minha vida normal. E aí o Edinaldo é aquele cara chato que não para de mandar a mensagem achando que em algum momento a pessoa vai responder. É assim que Edinaldo Rodrigues trabalha com Carlo Ancelotti. Então, o mico, quem passou, foi ele. Não teve anúncio, não teve nada concreto, só existiu algo no mundo das ideias de Edinaldo Rodrigues e por isso que eu deixo na categoria mico. E esse é o Rafael Mendonça, o rei das analogias. Muito bem, Rafael, muito bem mesmo. Adorei, que isso. Agora, se a nossa audiência não entender, mas realmente muito boa a analogia. E vamos aqui fechar essa tier list, Rafa, com a Primeira Liga, né? Que foi uma liga aí criada, uma iniciativa que começou ali, né, na tentativa de voltar com a Copa Sul Minas, e aí depois outros times vieram ali na tentativa, que a princípio eu tinha achado que poderia ser um pontapé inicial muito interessante, mas é o Brasil sendo Brasil mais uma vez, né, Rafael? Junta uma quantidade de cartolas ali, todo mundo olhando para o próprio umbigo, para sua vaidade, e aí somente 2 edições. A primeira em 2016 vencida pelo Fluminense e a segunda pelo Londrina, né, em cima do próprio Galo, lá no Estádio do Café, nos pênaltis, e um dos principais títulos da história do Londrina, viu, Rafa? Um dos únicos títulos nacionais, diga-se de passagem. Mas é até interessante que quando a gente vai pesquisar sobre a Primeira Liga, é difícil você chegar até nas fichas técnicas das competições, porque o que mais se vê é uma linha do tempo de tudo o que aconteceu na parte burocrática, Rafael Mendonça, para ver essa bagunça dessa tentativa que foi o emplacar a Primeira Liga no futebol brasileiro. E só para se ter uma ideia, a Primeira Liga foi uma tentativa de fazer uma liga mesmo, né? Que seria a independência dos clubes em relação à CBF. Esse projeto até foi encabeçado um tempo pelo Alexandre Calil, depois pelo Petralha, Fábio Koff também teve por trás. Só que os caras queriam montar uma liga sem ter São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Vasco e Botafogo. Como que você vai montar uma liga sem ter esses clubes? Entraram ali, né? Aderiram até Flamengo e Fluminense. O Flamengo, à época, dirigido pelo Eduardo Bandeira de Melo, mas não vai para frente, cara. Não tem como. E aí a CBF, vendo uma meia dúzia de gato pingado formando o campeonato, falou, isso aí não vai nem me atrapalhar, não. Se quiser fazer o campeonato de vocês, joguem aí, se virem. E aí a Primeira Liga ficou apertando o calendário e dá no que deu em 2017. Os principais times que disputavam a Primeira Liga mandavam time sub-23, mandavam time sub-20 para jogar a Primeira Liga, porque a Primeira Liga encavalou com o calendário do futebol brasileiro. Então foi uma baita de uma bizarrice que tentaram fazer. Já passou porque ninguém se lembra da Primeira Liga, né? Pouca gente lembra que essa competição existiu. Então fica ali no já passou, mas não deixa também de ser uma vergonha aí a forma como ela foi organizada e morta desde o princípio da sua ideia. Muito bem, Rafael Mendonça, fechando então, e agora só falta ele. O grande destaque da nossa tier list, o King Kong. Rafa, eu posso tentar desempatar pelo menos um? Eu acho que o Botafogo
Foi um mico realmente muito grande, esportivamente, talvez o único esportivamente falando, diretamente ligado à parte esportiva, mas eu acho que por ter um 2024 glorioso, como diz aí o seu nome, eu acho que a gente pode livrar o Botafogo dessa, porque é como se fosse um pagamento de dívida, né, Rafa? Pô, beleza, um dos maiores micos da história do futebol brasileiro tá ali atrás, mas toma, torcedor, depois de muito tempo, um campeonato brasileiro e uma Copa Libertadores. Então, acho que, de certa forma, paga, principalmente para o torcedor botafoguense. Dos três aí, fica muito difícil, porque Anelka vira um sinônimo de 1º de abril, Fala Zezé, um sinônimo de dicionário do futebol. E aquilo que eu te falo, Rafa, eu não consigo olhar para a cara marota do Túlio Maravilha e não começar a dar risada, cara. Cara, eu tô plenamente de acordo com o Botafogo ter se livrado dessa aí, porque ele é um caso que não é engraçado, né? É um caso que é assustador. Assustador e pro torcedor do Botafogo muito triste. Não que o Fala Zezé não seja triste pro torcedor do Cruzeiro, né? Mas acho que depois do Cruzeiro ter conseguido se reerguer como conseguiu, o torcedor até dá uma certa risada ali, né? Para não chorar, mas ainda há quem ria disso. O torcedor do Botafogo não. Ele ficou muito machucado pelo que aconteceu em 2023. Eu livro o Túlio dessa porque, como você disse, o Túlio assim, é emblemático, né? É um personagem à parte do nosso futebol. Mas Anelka e Thiago Neves viraram sinônimos de situações do futebol brasileiro. O Anelka, de qualquer negociação que dê errado, a galera vai lembrar do Anelka. E sempre que tiver algum tipo de menosprezo ao adversário, sempre que alguém for fazer uma ligação, o cara vai lembrar do Fala Zezé, beleza, cara. Então, pra mim, a disputa fica entre esses dois, Anelka e Fala Zezé. Então, Anelka e Fala Zezé. Tá difícil, hein, Rafa? Eu não faço ideia, cara. Eu não sei qual critério que eu vou usar. Eu acredito, Rafa, que eu vou... Ai, tá difícil demais. Mas eu acho que eu vou no Anelka, porque talvez o Anelka ele passa até da... Não sei, bem que... Vai ser difícil, tá vendo? Qualquer coisa que a gente vai formular, a gente começa a pensar do outro lado, a gente pensa, mas sai um pouco da esfera do futebol. Pô, eu falo Zezé também. Né? Cara, assim, se a gente for começar a pensar em reflexos ou danos que cada um causou, aí a gente sai um pouco daquela esfera cômica e vai para o resultado prático do negócio. Se a gente for ali pro dano causado por cada um dos episódios, o Fala Zezé causou um dano maior ao Cruzeiro do que o Anelka ao Atlético. O Anelka virou chacota, né? Motivo de piada, de zombação. Mas isso, em momento algum, teve algum reflexo num episódio triste ou impactante da história do Atlético. O Anelka foi uma passagem ridícula, mas o Atlético seguiu a vida dele dali por diante em 2014, foi até campeão da Copa do Brasil. Já o Fala Zezé, ele reflete num jogo que foi crucial para o rebaixamento do Cruzeiro, que é aquela derrota para o CSA. Se o Cruzeiro vence o CSA, ele não teria caído para a Série B, porque o Ceará termina em 16º com 39 e o Cruzeiro 17º com 37. Se ele ganha aquele jogo do CSA no Mineirão, pelo amor de Deus, cara, ele chegaria a 40. Então ele rebaixaria o Ceará e se salvaria. Então o reflexo desse áudio para tudo que aconteceu com o Cruzeiro é muito grande. Então, assim, a gente sai um pouco da esfera cômica, mas como era algo muito difícil de desempatar, talvez esse seja o critério para eleger o Fala Zezé, o principal dessa galera aí que veio hoje. E eleito, então, Rafa, o Fala Zezé, que realmente é um símbolo de todo aquele Cruzeiro que reflete até hoje, de certa forma, né? Essa reconstrução da equipe do Cruzeiro. E a nossa tier list está montada, muito difícil, principalmente essa primeira posição de hoje. Então já passou para Renato Gaúcho no São Paulo, Thiago Neves no Galo, Primeira Liga, um mico realmente. Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Ronaldinho Gaúcho e a quase volta para o Grêmio, Drogba no Corinthians e Ancelotti na seleção. Inesquecível para Túlio Maravilha, Sport ou Santa Cruz? Anelka no Galo
e Botafogo de 2023. King Kong, o maior mico eleito por nós dois, Rafael Mendonça, Thiago Neves no Fala Zezé. Bom tamanho? Ah, tá de bom tamanho e eu acho que dessa vez eu saio mais com a consciência um pouco mais tranquila das escolhas, porque esse do Fala Zezé, cara, eu acho que o Fala Zezé, ele foi crucial para o torcedor do Cruzeiro deixar de ter o Thiago Neves como um ídolo. Porque o Thiago Neves, ele é fundamental nas duas conquistas de Copa do Brasil, 17 e 18. 19, ele cai muito de produção, mas até o episódio do Fala Zezé, ele talvez seria só um jogador que deixaria o Cruzeiro com o rebaixamento, assim como vários deixaram o time depois do rebaixamento e saíram numa boa. O Thiago Neves não, ele sai chutado do Cruzeiro porque esse áudio do Fala Zezé e o pênalti perdido, que pode ser um reflexo daquele áudio também, e aí eu não tô falando que o Thiago Neves perdeu o pênalti de propósito, mas sim que ele chega com uma pressão psicológica naquele jogo muito grande, desencadeia todo um ódio do torcedor do Cruzeiro pelo Thiago Neves, que hoje a maior parte do torcedor do Cruzeiro esquece o que o Thiago Neves fez em 17 e 18 só por conta dessa responsabilidade dele no rebaixamento. Então, os efeitos do Fala Zezé foram muito grandes, viu, Gabriel? Muito bem, Rafael Mendonça. E chegando ao fim, nesse nosso 13º episódio, Rafael, estamos já fazendo história no Spotify, no YouTube, no Facebook. A dupla que o Brasil está reaprendendo a amar. Aquele grande abraço, até a próxima semana, Rafael. Valeu, Gabriel. Prazeraço estar na sua companhia, de todos que nos acompanharam. Semana que vem tem mais um tema informativo, divertido, curioso. Aí só quem continuar com a gente que vai descobrir. Muito bem, também um grande abraço a quem se ligou com a gente pelo Facebook, pelo YouTube e também, claro, pelo Spotify. Um abraço a todo mundo, uma ótima semana. Até a próxima. Tchau, tchau!